Olá, tudo bem? Meu nome é Evangelina Souza, estarei acompanhando vocês na disciplina Seminário Temático 2, na LFE 2. É uma disciplina que nós iremos tratar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito estadual e municipal. É uma disciplina de 30 horas e ela será desenvolvida por meio da apresentação de seminários, a participação de vocês nos fóruns, via SIGA, e além da participação no encontro presencial e da realização da lista de exercícios, ok? Então, em que consiste a Lei de Responsabilidade Fiscal? Na verdade, é uma lei complementar, a Lei Complementar 101 de 2000, e ela é conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, ou LRF, uma lei complementar de abrangência nacional. Essa lei ela também é direcionada aos três entes da federação, os estados, os municípios e a União. E essa lei tem como fundamento legal a Constituição Federal de 1988, a partir de dois artigos, do artigo 163 e do artigo 169. E o que a Constituição, no seu artigo 163, ela propõe? A Constituição traz no artigo 163 que uma lei complementar específica irá dispor sobre as finanças públicas, a dívida pública externa e interna, incluída a dívida das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público, a concessão de garantias pelas entidades públicas, a emissão e resgate de títulos da dívida pública, a fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, as operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e a compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União. Já no artigo 169, a Constituição ela nos traz a respeito das despesas com pessoal, E essas despesas elas serão propostas, os seus limites serão propostos a partir de uma lei complementar, que também é a Lei 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ok? Então, alguns autores eles trazem que a LRF ela foi um marco histórico para a sociedade brasileira no sentido dessa gestão fiscal, uma vez que havia um descontrole orçamentário com os elevados déficits públicos, anteriores, na verdade, ao ano de 2000. E o principal objetivo da LRF é controlar o endividamento, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A Lei Complementar 101/2000, ela traz um novo sistema para a nossa sociedade, conhecido como um regime de gestão fiscal responsável. Ela é baseada em 3 pilares, que são o planejamento, a transparência e o controle das contas públicas. A LRF ela é estruturada em 10 capítulos que instituem os procedimentos para que os gestores públicos adotem uma postura de verdadeiro administrador público. E esses 10 capítulos, eles sintetizam o planejamento, a receita pública, a despesa pública, as transferências, o fomento, o endividamento, a gestão patrimonial, a accountability e as considerações finais a respeito da Lei Complementar 101/2000. E essa lei, ela trouxe, na verdade, ela propõe que os gestores públicos, por meio justamente dessa gestão fiscal responsável, que haja um equilíbrio das contas públicas, Além de que ela fomenta que essa gestão fiscal ela também sirva como um código de conduta para os gestores públicos, Uma vez que a LRF ela se apoia em 4 eixos, O primeiro é o eixo do planejamento, onde há o estabelecimento de metas a serem atingidas durante uma determinada gestão, enfatizando aqui que essa gestão pública ela pode ser nos 3 âmbitos, federal, estadual e municipal. A transparência,
é um outro eixo que se refere à ampla divulgação das contas da administração pública. A gente pode até citar como exemplo o portal da transparência, né, onde o cidadão ele pode acessar o portal da transparência e solicitar junto àquela entidade pública alguma informação, né, e na verdade verificar algumas outras informações a respeito de algum assunto específico da esfera pública. Um outro eixo é o eixo do controle, que consiste no monitoramento, que ele é realizado tanto pelos órgãos competentes, os órgãos de controle que nós temos no âmbito da União, o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, e no âmbito estadual nós temos o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, e o TCM, que é o Tribunal de Contas do Município, e também pela própria sociedade. Um outro eixo é o da responsabilização, em que nesse eixo são vistas as sanções previstas na lei em decorrência da má utilização dos recursos públicos. Então, o gestor público está orientado por meio da LRF, então existem meios, existe uma legislação para que ele possa seguir, para que ele tente, na verdade, equilibrar essas contas públicas. E a partir do momento que o agente público ele age com má fé, que ele utiliza, né, de forma inadequada esses recursos públicos, ele será responsabilizado, né, uma vez que a lei ela prevê as sanções para quem não utiliza da forma correta esses recursos públicos. Um outro ponto a se destacar, na verdade, é a finalidade dessa lei de responsabilidade fiscal. O que a LRF se destina, né? Ela se destina a regulamentar toda e qualquer atividade relacionada às finanças públicas, administradas pelos entes da federação. É isso que a gente verifica logo ao consultar a LRF. Né? Quando você acessa, né, a LRF, você verifica que no seu artigo 1º, que esta lei complementar, ela estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que é justamente amparado pela Constituição Federal. Então, ela veio para regulamentar as finanças públicas, que elas são gerenciadas por qualquer um dos entes da federação, tanto Estado, município, quanto União. E a LRF também ela nos traz as devidas responsabilidades inerentes a tais procedimentos. Como eu falei anteriormente, ela está dividida em 10 capítulos, né? E nesses capítulos, com a leitura, nós podemos verificar quais os procedimentos que os gestores eles devem tomar mediante a legislação. Então, a lei ela se concentra em relacionar ações de prevenção de riscos e da correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. É interessante porque toda a leitura que vocês irão fazer dos artigos para o seminário, vocês poderão verificar essa questão do equilíbrio das contas públicas, né? Uma das finalidades da LRF é justamente regulamentar, digamos, a ação desses gestores para que nós tenhamos um equilíbrio das contas públicas, que anteriormente alguns gestores não agiam, digamos, da forma mais adequada, e por não agir de forma adequada, nós tínhamos o quê? Um desequilíbrio dessas contas, onde nós tínhamos um excesso de despesas, né? Ao comparar receitas e despesas, as despesas elas eram maiores, proporcionando assim o desequilíbrio, o déficit nas contas públicas. Então, como é que o gestor ele iria atuar mediante esse déficit, né? Então, ao propor esse equilíbrio, a LRF, quando o gestor ele atua em conformidade com a lei, ele vai buscar manter o controle,
a transparência e a responsabilidade, né? De modo a agir de acordo com a legislação e aplicar racionalmente os recursos públicos disponíveis. O parágrafo 1º do artigo 1º da LRF dispõe que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente. Então, mais uma vez, nós verificamos aqui a transparência, né? E essa ação planejada e transparente, ela proporciona o quê? A prevenção de riscos, né? E a correção de desvios. Então, a partir do momento que o primeiro pilar da LRF, que é o planejamento, ele é realizado pelo gestor público, né, e de forma transparente, o que ele vai acarretar? A prevenção de riscos e a correção desses desvios que vão afetar o quê? O equilíbrio das contas públicas, porque será cumprido da forma que foi planejado as metas, né, e os resultados, e assim, né, deve acontecer o equilíbrio entre essas receitas e despesas e a obediência aos limites e às condições da legislação. Uma vez que essas despesas abordadas pela LRF, elas incluem as despesas com pessoal e as despesas da Seguridade Social, além de outras dívidas. Acredito que vocês já tenham visto nos jornais, né? Agora, com essa crise, a questão de muitos gestores se fala em controlar as despesas com o pessoal, né? Justamente porque existe um limite estabelecido na legislação, onde o percentual para a contratação de pessoas, na verdade, despesas com pessoas, esse percentual ele é diferente para cada ente público. Então, há um percentual para a União, há um percentual para o município e há um percentual para o Estado. E para atingir, digamos, esse equilíbrio entre receitas e despesas, muitas vezes os limites, os estados, os municípios e a União, eles trabalham com o limite, né, dessa despesa com o pessoal. Então, digamos que a primeira redução, né, para buscar esse equilíbrio entre receita e despesa é justamente, inicialmente, reduzir a despesa com o pessoal, tá? Para tentar alcançar esse equilíbrio, e é o que costumeiramente a gente pode acompanhar nas redes de comunicação, né, quando acontece algum fato e é noticiado em relação a algum estado ou município. Então, a LRF enfatiza a necessidade do planejamento governamental, o alcance do equilíbrio fiscal, o controle do endividamento, né, e a transparência da gestão pública. Lembrando que uma das funções da administração, inclusive da administração pública, é o planejamento. E o planejamento governamental, a sua execução e o seu controle são indispensáveis para a boa condução das finanças públicas e são obrigações impostas ao administrador público pela legislação vigente. Então, nós temos uma legislação que ela propõe, né, uma determinada prática para o gestor. Caso o gestor atenda aos critérios estabelecidos na legislação, ele está obedecendo aquela legislação e ao obedecer à LRF, né, ao propor, ao atingir esse equilíbrio das finanças públicas, das contas públicas, o equilíbrio entre as receitas e as despesas, o gestor público ele acaba adotando nessa gestão fiscal responsável. Existe um artigo, acredito que do Diego Oliveira, que os autores eles trazem sobre a LRF como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento de um determinado estado. Os autores eles nos trazem que dos benefícios da LRF por conta dessa proposta do equilíbrio das contas públicas é justamente porque
Existem gestores que faziam uma má gestão desse recurso, né, que geravam esses déficits públicos, mas também existiam gestores que faziam uma boa utilização. E que o grande desafio hoje é justamente do gestor utilizar a legislação a seu favor. Existe uma legislação, está aqui para ser seguida. Mas por que existem gestores que não gerenciam, né, o patrimônio público da forma em que preconiza a lei? Então, é uma questão, né, para a gente pensar, para a gente discutir com os nossos gestores municipais, com nossos gestores estaduais. E uma forma da sociedade, na verdade, se aproximar do poder público, né, a âmbito de esfera estadual, municipal ou da União. No nosso caso, no estado do Piauí, que não existe uma LRF estadual, tampouco LRFs municipais. E propor esse debate com nossos gestores, né? Por que não existe? Quais os impedimentos? O que a LRF voltada para o meu município ela traria de importante, né? Nós iríamos desenvolver de que forma? Quais melhorias a aplicação da LRF no município essa aplicação traria para a comunidade? Por que até o momento é tão difícil, na verdade, por que é tão difícil praticar essa boa gestão dos recursos públicos, das finanças públicas? E como o gestor público ele é preparado para seguir, né? Será que o gestor municipal ele conhece a LRF a partir do momento que ele está prestando serviço para aquela sociedade? O que é que o município ele proporciona ou o Estado proporciona para os seus gestores em termos de capacitação, para que eles conheçam a legislação e saibam a melhor forma de aplicá-la? Okay? De acordo com um autor chamado Geriac, 2008, o principal objetivo da LRF é prevenir os déficits das contas públicas. Mais uma vez, ela busca o equilíbrio das contas, né? Receitas e despesas, controlando o grau do endividamento e evitando que os gestores assumam obrigações e encargos sem a adequada fonte de receita ou redução da despesa, que remete também essa questão da receita e despesa à contabilidade. Lembrando que para cada débito existe um crédito de igual valor. Então, como o gestor ele vai, no ato do planejamento, ele vai fazer uma provisão de receitas e despesas, o mais correto seria o quê? Superestimar a despesa e subestimar a receita, certo? Para quê? Ao ponto de que se possa, na verdade, a um longo prazo, ter esse equilíbrio das contas, porque na verdade você trabalha com receita, uma receita que na verdade, o gestor ele não tem a certeza que aquela receita vai ser arrecadada, porque essa receita pública, ela é oriunda, né, em sua maioria, da arrecadação de tributos. Então, nós não temos a certeza de que aquele valor que nós estimamos no nosso planejamento, ele será recebido, né? Que essa receita ela irá entrar, digamos, em caixa. No entanto, a despesa é algo mais certo, em especial as nossas despesas com Seguridade Social e despesas com pessoal, que são as despesas que são bem tratadas nessa legislação. Então, como o gestor ele já tem conhecimento das suas despesas com pessoal e Seguridade Social, ele tem um maior controle do que ele deve, né? No caso, ele enquanto entidade pública, ok? A importância da lei é prever a imediata correção dos desvios na conduta fiscal com o fim de assegurar, mais uma vez, o equilíbrio nas finanças públicas. Então, mais uma vez, gente, palavra-chave da LRF, equilíbrio das finanças públicas, equilíbrio das despesas com as receitas, a transparência, o controle e o planejamento.
Então, hoje, com a LRF, a União, os estados e os municípios brasileiros têm incutido o conceito de responsabilidade fiscal, né? Porque o objetivo é proporcionar uma gestão fiscal responsável. Então, ressalta-se que o reconhecimento da lei ele é de suma importância no campo das finanças públicas, ao ser responsável pela constituição de um sólido patrimônio da organização financeira e administrativa do país. Com a LRF, a transparência, na verdade, ela se inseriu na administração pública, tornando as contas mais transparentes. Vale ressaltar que não foi a LRF que trouxe esse conceito de transparência, certo? Para a administração pública, mas ele ficou mais forte. Então, ela foi um marco para as finanças públicas no Brasil e a sua implantação ela veio de um processo de reformulação do papel do Estado no sistema econômico, que se iniciou na década de 80, se intensificou nos anos 90, principalmente após a implantação do Plano Real em 94, ocasião em que o governo federal buscou ampliar seu controle sobre as finanças públicas. Então, até o advento da LRF, até, digamos, meados de 2000, de maio de 2000, então, digamos que até abril, antes da sua institucionalização, a irresponsabilidade fiscal pública extrapolava todos os limites, inclusive, na verdade, sobretudo, nos anos eleitorais, onde havia um crescimento, né, muito forte da dívida pública brasileira, justamente porque não se trabalhava com esse equilíbrio das contas, né? Não existia uma legislação que regulamentasse essas finanças públicas, o equilíbrio entre as contas públicas, embora alguns gestores já praticassem essa responsabilidade fiscal, né? Mas, na maioria, em especial nos anos eleitorais, extrapolava todos os limites e aí nós sabemos que geravam déficits e problemas para os gestores que assumiam aquele município ou aquele estado com esse déficit nas contas. Então, a LRF, ela representa uma verdadeira transformação cultural no que diz respeito à administração pública, especialmente por estabelecer o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilidade, né, do gestor, que até então eram inexistentes, porque não existia um código, não existia uma lei para regulamentar as finanças públicas. E a LRF, ela impõe ao gestor público uma visão estratégica do futuro, né, que antes não existia. O que a gente percebe? Né? Que muitos estados e municípios ainda alegam dificuldade em respeitar de forma rigorosa as imposições dessa lei, uma vez que uma das fontes da receita pública é a arrecadação dos impostos. E alguns impostos que nós vimos na disciplina passada, tributos estaduais, tributos municipais, em muitos municípios não são instituídos, né? E isso faz com que a receita ela seja reduzida para aquele estado ou para aquele município, em especial no município, que ele fica limitado, digamos assim, ao seu fundo de participação, né? Então, alguns municípios alegam essa dificuldade, né, porque estão ou porque também foram assolados por dívidas ou escassez de recursos, dívidas de governos anteriores e escassez de recursos, o que torna mais notória a necessidade de rediscutir-se reformas tributárias e políticas, seja a fim de ajustar a arrecadação dos tributos ou mesmo destinado à instituição de um sistema de distribuição de receitas mais isonômicos, né, mais igualitário, e que contemple as unidades federativas. Então, a responsabilidade fiscal trazida pela LRF é apenas uma vertente da responsabilidade global e objetiva do administrador público, que deve ser aperfeiçoada, como questão da democracia, sendo indispensável o desenvolvimento de estruturas burocráticas e de controle para o atendimento às obrigações do Estado, além da necessidade de se delinear com máxima precisão os limites da discricionariedade administrativa, financeira e contábil dos entes políticos em todos os níveis, especialmente
na esfera municipal. A implantação de uma norma legal que traz mudanças tão significativas nos parâmetros da responsabilidade fiscal, exigindo considerável esforço de adaptação dos gestores, especialmente em um país em que a letra da lei e seu efetivo cumprimento estão distantes. Então, existe uma lei que regulamenta a atuação do gestor público em relação às finanças públicas. Então, está aqui para ser seguida, mas nós, enquanto gestores, ainda temos muita dificuldade em cumprir a legislação, né? Por diversos motivos. Então, para finalizar, é importante destacar uma boa organização na gestão pública está relacionada a uma alta capacidade de gestão, que se conecta com a relação entre recurso, ação e resultado. Lembrando que a gestão pública ela compreende um conjunto de ideias, atitudes, normas e processos que determinam a forma de distribuir e exercer a autoridade política e de se atender aos interesses públicos. E que a função planejamento ela é uma função bem forte na LRF, porque toda a gestão ela vai partir do planejamento, né, do estabelecimento de metas, mas nós temos uma outra função que também tem um grande peso nessa gestão das finanças públicas, em busca de uma gestão fiscal responsável, que é a função controle, que procura aferir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, visando reabastecer os tomadores de decisão, para que possam corrigir ou reforçar o desempenho ou interferir em função do processo administrativo, assegurando que os resultados satisfaçam as metas, aos desafios e aos objetivos estabelecidos. Então, gente, essa conversa sobre a LRF é só justamente para situar vocês, né, em qual cenário se for instituída a legislação, o que é que a legislação propõe. Então, para que nós possamos conhecer a fundo a legislação, nós temos que fazer o download da Lei Complementar 101/2000, que está disponibilizado no SIGA. Tá? Então, vocês devem ler a lei complementar, anotar, discutir com o tutor, discutir nos fóruns, né, algumas dúvidas que venham surgir a partir da leitura da lei, para que nós possamos, na verdade, conhecer. E essa discussão é importante não só a nível de disciplina, né, mas é importante que nós, enquanto cidadãos, conheçamos, na verdade, a lei que rege, que normatiza essa finança pública, para que nós possamos também, enquanto gestores, na verdade, enquanto ainda estudantes da gestão pública, né, ter conhecimento e compreender que o planejamento ele é a etapa fundamental para que nós possamos ter uma gestão, possamos trabalhar, na verdade, com uma gestão responsável, em especial a gestão fiscal. Então, eu findo aqui minha apresentação, desejo a vocês bons estudos e bom trabalho.